A gente mostrou ontem aqui no nosso Correio Manhã, inclusive com exclusividade, né? A primeira emissora a falar sobre isso, o primeiro programa o Correio Manhã, sobre as buscas, o caso do José Jerônimo, de 43 anos. Esse homem aqui, ó, na tela do povo. Mas, João, o que aconteceu com ele? Ele desapareceu, o José, após submergir de uma jangada. Estava na jangada, acabou caindo, foi lá em Barra de Gramame Norte, que fica do lado de João Pessoa. Esse caso aconteceu no último domingo. E as buscas, elas foram retomadas agora pela manhã. E a Vanessinha Costa já traz novidade. O corpo do José foi localizado depois de horas de buscas, né, Vanessinha? Bom dia para você, bom trabalho. Bem-vindo ao Correio Manhã. Bom dia, João, para você, para todo mundo que acompanha nosso Correio Manhã nessa quinta-feira, 36 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros aqui na Barra de Gramame Norte e especificamente no Rio Gramame, através do serviço do Batalhão de Busca e Salvamento, após um incidente que aconteceu na tarde da última terça-feira, quando Jerônimo Justino da Silva, um homem de apenas 43 anos, estava se confraternizando, se divertindo com amigos e com a esposa, quando pulou ou caiu a água do Rio Gramame e acabou, então, se afogando. Desde então, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prontamente começou as buscas por terra, por água, inclusive com apoio do Acauã, de drones ao meio-dia. E, neste momento, nós temos a atualização que esse corpo foi, então, encontrado. Nós estamos aqui com o capitão Demilson pela manhã, acompanhando essas buscas, que pode trazer mais informações. Capitão, em qual situação foi finalizado esse serviço na manhã de hoje? Bom dia. Bom dia. Foi um serviço de aproximadamente 36 horas, né? A gente utilizou todos os recursos que a gente tinha, viaturas, embarcações, aeronaves. Então foi um trabalho bem complexo e que se iniciou desde a terça-feira, onde a gente soube do acontecimento, né? E aí começamos na terça, ontem foi o dia todo de busca e começamos hoje. Hoje a gente imaginaria que ia encontrá-lo, por conta da situação do organismo, né, do corpo humano, que depois de 24 horas aproximadamente ele começa a boiar, né, a flutuar. E aí começamos de 4h30 da manhã as nossas buscas hoje e aproximadamente 5 horas a gente conseguiu encontrá-lo, bem próximo ao acontecido, né, onde ele se afogou. E aí a gente já deixou aqui, tá, com os familiares e esperando a Polícia Militar e a Polícia Civil para os trâmites legais. Após 36 horas, são pelo menos 6 marés que mudam, essa é a média. Isso dificulta um pouco o trabalho do Corpo de Bombeiros? De que forma hoje pela manhã ele emergiu? Foi encontrado muito próximo, ele não se movimentou, mesmo com a extensão do rio que vai até lá na PB 008? Bom, cada situação é uma situação, né? A gente acredita que ele possa ter ficado preso em banco de areia ou até em raízes também, que aqui é um local de mangue. Então isso fez com que ele não se locomovesse tanto, apesar de ter uma correnteza muito forte aqui. Muito obrigada, capitão, pelas informações. Trabalho do Corpo de Bombeiros realizado, uma resposta dada. Inclusive, ontem pela manhã mesmo, nós conversamos aqui no Correio Manhã com uma das irmãs de Jerônimo. Essa irmã trouxe para a gente aquele sentimento que gostaria que ele fosse logo encontrado, para que a família pudesse, então, se despedir. Mas nós temos a fala de outro familiar também, que a nossa equipe acompanhou ao longo do dia inteiro essas buscas. Por várias vezes nós viemos até aqui a Barra de Gramame ontem, na quarta-feira, e acompanhamos bem de perto esse caso. Então a gente vai chamar também a fala desse outro familiar, que traz um pouco desse sentimento. Vamos acompanhar. Tiro o casal com ele. Ninguém de Sabaí, se for o casal que atentou, ou aconteceu ele mesmo cair. Ele não sabe nadar, não sabia nadar. Aí estava sentado no barco, os três, o casal e ele. Aí o barco estava amarrado e depois o barco se soltou. Ninguém sabe que soltou. Então desceu para dentro d'água. Aí então o barco está solto. Ela pulou e o outro, o cara que estava com ela, o rapaz, o homem, e ele, com medo, a mulher dele veio trazer a chave do carro e guardar a bolsa dele. Ele não sabia nadar, aí pulou e pediram certo socorro, deu com a mão assim, chamou a mulher. Quando ela voltou, que olhou, não viu mais ele. É duro, mano, o cara perdeu o filho desse jeito.
Seu José Justino, então, pai de Jerônimo, trouxe um pouco de como foi detalhado para ele esse ocorrido, de que forma Jerônimo teria caído à água ou pulado nessa tentativa de retornar num medo muito intenso, de fato, da correnteza, do afogamento, que infelizmente acabou acontecendo na terça-feira. Aqui no local, vários familiares reunidos em um momento realmente de luto, de forma respeitosa. A gente vai manter a ausência de fala mesmo deles nesse momento. Eles estão ali se fortalecendo, se organizando para poderem detalhar os trâmites então de velório, sepultamento, de que forma eles devem se organizar para isso. A gente visualiza pelo menos 10 pessoas aqui no local, algumas mais próximas, outras mais distantes, todas nutrindo de um mesmo sentimento, sentimento de saudade, de perda, de incômodo mesmo com essa partida, porque a gente esteve por aqui ao longo do dia inteiro, como nós trouxemos vários detalhes, e Jerônimo era um homem trabalhador, era um segurança, ele era comerciante, ele tinha esposa, tem vários irmãos, tem mãe e pai vivos, ele tinha uma filha de 10 anos de um outro relacionamento, e todas essas pessoas nesse momento vivem então com essa perda e sentem em coletivo esse sentimento mesmo de luto. Então, de forma muito respeitosa, a gente deseja solidariedade a todas essas pessoas e seguimos acompanhando ao longo da programação do Correio Manhã esse e outros assuntos da nossa cidade, João. Muito bem, Vanessinha, um clima de extrema tristeza e de questionamentos também, principalmente o que de fato, o que de verdade aconteceu nessa jangada para que ele tenha caído na água e consequentemente se afogado. Se as pessoas que estavam com ele ainda não foram ouvidas pela polícia, elas deverão prestar depoimento para poder explicar o que aconteceu, porque aqui, ó, um homem morreu. O José Jerônimo acabou caindo na água e morreu. Tem uma morte, um registro de uma morte. E as pessoas ali, claro, inconsoláveis. Vanessinha, obrigado. Valeu pelas suas informações e parabéns aqui para os homens do Corpo de Bombeiros. Depois de muitas horas de trabalho, localizaram o corpo dele, viu?